Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos agora no nosso último vídeo para o Versões de Escrita, para finalizar essa segunda temporada então de materiais, em que a gente conversou muito aí sobre os 5 livros que foram desenvolvidos ao longo deste período de pandemia. Conversamos um pouquinho sobre financiamento coletivo, sobre as motivações e as facilitações ou dificuldades, enfim, que a própria pandemia traga para o desenvolvimento da escrita. Mas hoje especificamente eu quero conversar um pouquinho sobre um selo editorial que, em virtude não apenas da pandemia, mas de outros trabalhos, eu acabei criando para que então nós pudéssemos ter também o lançamento associado a uma editora, né? Que é então a Boa Ventura Editora. Bom, a Boa Ventura Editora na verdade nasceu de uma situação bastante, como é que eu vou dizer para vocês, bem simples, digamos assim, né, para a minha experiência de escritor. Eu já fazia as minhas autopublicações, né, a não ser no primeiro livro e nos Lados do Sonho, né, todos os demais livros eu parti para a autopublicação, né, que, digamos, pensando no modelo financeiro, né, dessa produção de material, do meu desejo de escrever e a tentativa, né, de não falir devido a isso, tá? Foi o que sempre me solucionou melhor as possibilidades, né, de produção de material. Então, o que aconteceu? Né? Em 2018, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 frentes, como editor, né, sem assim necessariamente ter, né, um know-how diferente daquele que era a minha própria produção em si. Né? Então, numa das escolas em que eu trabalho, né, aliás, já havia há alguns anos, né, o trabalho com a iniciação científica. Devido às formulações do novo ensino médio, às solicitações da BNCC, né, e à inclusão dos itinerários formativos, uma dessas escolas na qual eu trabalho, ela é pioneira, né, nesse sentido do desenvolvimento do trabalho dos itinerários, e dentre esses itinerários estava o de iniciação científica. Né? Como vocês devem ter ideia, principalmente para quem já está no meio acadêmico, né, e quem não está vai conhecer um pouquinho agora, a ideia da iniciação científica, então, é uma disciplina que visa o desenvolvimento de pesquisas na área acadêmica, ou de área acadêmica, sendo desenvolvida de maneira autônoma por aquele que tem o seu interesse. Né? Então, se o Lucas entrou nessa disciplina e ele quer pesquisar sobre literatura, então ele vai pensar num tema, vai ter que pesquisar sobre esse tema, escolher um objeto de análise para ver se essa concepção teórica acontece nesse objeto e por aí vai. Então, a minha coordenadora da época, a dona Rosângela, ela queria muito fazer a publicação dos textos, né, desses que foram produzidos pelos estudantes, dos artigos científicos deles. E eu disse a ela, bom, eu faço as produções dos meus livros, mas eu posso, de repente, né, colaborar com a produção do material da escola. Né? Eu tenho terceiros que me ajudam, né, que trabalham em torno disso, de repente poderíamos fazer alguma coisa que favorecesse isso. E ela topou. Né? Até porque ela tinha feito já orçamento com outras 2 editoras e tinha achado os preços muito altos. Né? E aí então, eu como funcionário da escola também, né, mas terceirizando os serviços, né, não sendo eu a executar a maior parte das coisas, então entrei nessa função editorial, né, para trabalhar, né, com o material desenvolvido pela escola. Então nós produzimos um livro, né, um livro bem volumoso, né, um livro de cerca de 400 e poucas páginas com mais de 30 artigos, né, dos estudantes. Um livro que ficou bem legal, né, bem montado, né, com uma organização bem razoável, assim, né, pensando, né, no tempo que nós tínhamos, né, com a chegada dos materiais, a organização toda do livro. Então ficou uma produção bem legal. E também, né, no mesmo ano, eu também na minha outra escola em que trabalho, né, a minha coordenadora sempre quis, né, tentar unir um pouco da minha escrita com a sala de aula, né, o que eu poderia fazer de repente que fomentasse a escrita nos estudantes. E a ideia dela era que nós então fizéssemos livros, né, com textos feitos pelos nossos estudantes de 7º ano, né, e colocados num material que pudesse ser divulgado em feira, né, que pudesse ir para um outro âmbito que não a escola. Então, por conta disso,
né? A gente organizou então as minhas 2 turmas de 7º ano na época, cada uma criou uma temática, e desta temática então eles iriam produzir histórias baseadas naquilo que nós estávamos formatando em sala de aula, né? O trabalho a gente pode ter um desenvolvimento, né, maior de explicação num outro momento, mas de fato, né, uma turma quis falar sobre uma ilha misteriosa, ou melhor dizendo, uma ilha que tinha uma localização misteriosa dentro dela, em que não se sabia o que acontecia com as pessoas quando iam até lá. A outra turma quis criar um mundo fantástico, diferente, né, baseado principalmente naquilo que estava muito em voga ali no momento, né, cavaleiros medievais, dragões, né, guerras e coisas do tipo, né, e claro, considerando, né, o nível de um 7º ano, né, a gente não daria para escrever qualquer coisa simplesmente, mas então criaram histórias baseadas nesse universo ficcional. E por conta disso, então nós fizemos 2 livros, né? Então, né, que era o Contos de uma Cidade Litorânea e Histórias do Reino de Torque, né? Que então foram materiais então organizados, né, por mim, né? Foram elaborados então as propostas foram elaboradas, né, por mim, e os alunos executaram essa criação de texto. Então nós tivemos 2 livros aí com cerca de 20 e tantos textos cada um deles, né, em que exploravam um pouco dessa tentativa, né, do estudante de nível de 7º ano contar suas histórias, contar suas ideias, né, expor o que tinha de pensamentos em torno disso. E foi com esses 2 livros que veio o selo Boa Ventura Editora, né? A ideia de Boa Ventura, né, que é aquela coisa, né, que se deseja que haja sorte, né, que haja, né, coisas boas, né, com a publicação, foi o que deu origem ao nome, né? E para quem já viu, né, o selo da Boa Ventura que vai aparecer na tela aí para vocês, né? Ele tem aquela ave, né, também ao lado direito, né? E essa ave representa essa ideia de liberdade, das ideias que voam, das ideias que fluem pura e simplesmente, e que então dá origem também, né, ao nosso lead, né, ao nosso subtítulo, que é Livros são Ideias, né? Justamente porque o imaginário, né, que tem essa liberdade de voo, digamos assim, né, de partir para onde ele bem entende, ele pode ser o ponto inicial e deve ser o ponto inicial de qualquer pessoa que queira escrever, né, qualquer pessoa que queira transformar a sua ideia num material mais consistente, um material mais robusto, né, e que tenha por conseguinte, né, essa dimensão que possa ser colocada num livro. Então a gente montou essa editora com esse foco, com essa visão, né? E aí então em 2020 eu aproveitei a existência do selo, aproveitei a existência, né, dessa marca e lancei os livros todos que estão juntos, né, no Escritos da Pandemia, com esse selo editorial. Então agora o meu nome teoricamente está associado à Boa Ventura Editora, né, pelo menos para as minhas publicações. Nós temos um site, www.boaventuraeditora.com.br, temos página no Facebook, página no Instagram, e quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, de como solicitar os trabalhos da Boa Ventura Editora, dá uma entradinha no site principalmente, que tem todas as informações lá bem explícitas. Na página do Facebook tem na ala de publicações, tem na visão geral, né, tem a loja ali também, que vocês podem fazer as aquisições. No próprio Instagram também a gente está formalizando essa lojinha, né, colocando os materiais ali dentro, para que todo mundo possa acessar e conhecer, então, aquilo que já foi desenvolvido pela editora. Certo? Então, quem quiser conhecer, por favor, faça-o, indique as pessoas, indique a quem queira publicar, a gente está aí para ajudar de fato as pessoas. E detalhe muito importante, hein? A gente não está colocando preços lá em cima, né, gurizada? Porque a ideia é literalmente ajudar as pessoas a executar as suas publicações, certo? Nós temos aí pessoas que trabalham, né, pela diagramação, pela capa, pela revisão, texto que não necessariamente serei eu, né? A gente terá também terceiros que farão isso, para que justamente a gente qualifique constantemente o trabalho que possa ser desenvolvido por essa editora. Certo, gente? Então, conheçam a Boa Ventura Editora e, ademais, quem sabe uma próxima temporada de versões de escrita a gente conversa um pouquinho mais sobre tudo, certo? Qualquer coisa, mandem seus recados aqui no YouTube, acessem as minhas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook,
Lucas Boneza, é só escrever esses 2 nomes que vocês vão certamente me encontrar por lá. Um abraço a todos e até a próxima.